verdade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar, neste passo. Não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com o seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão ou amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade, sabendo-a capaz de abusar dessa atitude. Entre pessoas que desconfiam uma das outras, não pode haver essas manifestações de simpatia que existem entre as que comungam nas mesmas ideias. Enfim, ninguém pode sentir em estar com o inimigo prazer igual ao que sente na companhia de um amigo. A diversidade na maneira de sentir, nessas duas circunstâncias diferentes, resulta mesmo de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. O pensamento benévolo nos envolve no agradável eflúvio. Daí a diferença das sensações que se experimenta a aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deva estabelecer diferença alguma entre eles e os amigos. Se este preceito parece de difícil prática, impossível mesmo é apenas por entender-se falsamente que ele manda se dê no coração, assim ao amigo como ao inimigo, o mesmo lugar. Uma vez que a pobreza da linguagem humana obriga a que nos servamos do mesmo termo para exprimir matizes diversos de um sentimento, a razão cabe estabelecer as diferenças conforme os casos. Bom, essa lição é enorme. Aqui ele está falando de amar o inimigo, né? Mas eu acho que é naquele sentido de você não ficar remoendo ódios, né? Não ficar jogando para ele. Deixa ele seguir, porque quando a gente deixa ele seguir, a gente segue também. Porque quando a gente fica naquele ranço, a gente fica emanando aquela emoção que vibra primeiro em nós, né? Então, não adianta nada. Então, se eu quero me curar, eu tenho que libertar o outro. Eu só liberto quando eu perdoo. Eu acho que é por aí. Então, vamos fazer a nossa prece. Jesus, mestre querido, Joana, nossa mentora amiga, querida, amada, Meimei, pedimos que nos orientem, que nos sustentem, que nos deem um amparo necessário para as lições, para o trabalho, para o autoconhecimento. Agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui e pedindo que fique conosco, agora e sempre. Graças a Deus. Bom dia, mais uma vez. Como vocês estão percebendo... Bom dia, gente. Ah, bom. Como vocês estão percebendo, nós estamos em dupla hoje. Eu e a Tati. Não será sempre assim, mas é porque esse ano o Nelson não poderá participar do curso de paz por um outro compromisso e nós vamos trabalhar na dupla desse ano, eu e a Tatiana. E vocês, claro. Estamos retomando os nossos trabalhos. Passou rápido ou foi lento? Para quem já estava com a gente aqui desde o ano passado. Tem alguém que está chegando hoje? Quem está vindo pela primeira vez? Ok. Porque tem uma galera aí que já está na batalha com a gente há um tempo. Foi rápido? Ou demorou para passar? Férias passam rápido, não é? Mas eu já estava com saudade. Passar rápido, mas eu já estava com saudade. Para quem tem filho, não, né? Pequeno, principalmente. Senhor, essa última semana é a loucura. A gente nem vê o tempo passar hoje. Quando a gente... fevereiro, aí tem carnaval, daqui a pouco a gente olha de novo. Nossa, já está na Semana Santa. Porque a Semana Santa já será em março. Então, só lembrando, não é, pessoal? A gente está retomando hoje, conversando, fazendo a nossa aula inaugural, o nosso encontro inaugural. Não teremos encontro na semana que vem, que é o sábado de carnaval, mas no dia 17 nós teremos. No sábado, imediatamente após o carnaval, a vida retoma de forma direta. Ok?
E vocês continuam aí atrás, né? Tá bom, então. Temos uma novidade, nós temos que trabalhar aqui de cima, porque essa casa é muito eletrônica, tudo é muito ali, olha, focado nas nossas redes. Muita gente pode estar nos assistindo. Bom dia também para quem está nos assistindo pelas redes sociais, pelo Facebook ou pela FEB TV. É um prazer tê-los conosco também, uma satisfação estar com todos juntos de nós, encarnados, presentes, remotos e desencarnados, todos que estão conosco aqui. Nós vamos falar um pouquinho sobre o Seja. Aqueles que já são daqui, é só para relembrar. É só para relembrar. Vamos falar um pouco sobre evangelização. Usamos também o livro do Adeilson Salles, que é o Game Over. Ele veio há pouco tempo, foi esse ano ainda, agora em janeiro, fazer uma palestra para nós, e falou desse livro. E tem um livro muito bom para quem ainda não conhece. O Adeilson Salles escreve para crianças, para jovens, adolescentes. Tem uma linguagem bastante apropriada, ligada à criança, ao jovem e a quem cuida de criança e de jovem também. Então, nós trouxemos um pouquinho da fala desse livro para nós conversarmos. O fato de nós estarmos aqui não quer dizer que não possa haver participação, tá? Quem quiser falar alguma coisa, fica à vontade, vocês falam e a gente conversa, por favor. Porque a gente fica aqui no palco e fica tão com cara de palestra que a gente diz que é curso de paz e fica só fazendo palestra. A ideia é que a gente possa conversar. E se quiser, a gente pode desligar esse ar também, que assusta todo mundo e todo mundo foge para trás. Né? Talvez seja isso, né? Todo mundo começa a sentar da terceira fila para trás para fugir do ar-condicionado. Estejam à vontade, por favor, para a gente conversar. E esse palestrante, o Adeilson, é muito bom. Se vocês quiserem ver palestras deles também no YouTube, é sensacional. Ele tem uma linguagem maravilhosa. E é bom pra gente, né, com o filho, esses conteúdos, até para explorar. E como ele usa muito o mundo deles, né, esse mundo virtual, ele tem a linguagem, ele entende muito bem eles, ele também acaba entendendo a gente também. E aí isso ajuda a gente como lidar com esse mundo eletrônico, né? Esse mundo que absorve Exatamente. tanto a vida de crianças, jovens, maduros, idosos, todo mundo. Então, pessoal, bem-vindos. Nossa aula de hoje é bem um convite à nossa evangelização, a evangelização das nossas crianças. E nós vamos começar nosso encontro falando um pouco de Joana, que foi Joana de Cusa, que foi Clara de Assis, que foi Juana Inês de la Cruz, que foi Joana Angélica. Para quem já está trabalhando, conversando com a gente, sabe que Joana de Ângeles é a nossa mentora, é aquele espírito que acompanha a mediunidade de Valdo Franco de perto, que ditou toda a série psicológica por meio da mediunidade de Valdo Franco, e que é muito a base dos nossos estudos, dos nossos cursos. Os nossos estudos são baseados na doutrina espírita, no Pentateuco espírita, como a gente diz, nos 5 livros básicos, e muito também nos livros de Joana, que é a nossa mentora querida. Então, Joana de Ângeles é esse espírito que viveu essas vidas, as vidas conhecidas, né? Claro que esse espírito teve outras existências, mas as conhecidas, a que ela deu a conhecer para nós, conta lá, a mais antiga que a gente tem notícia é de Joana de Cusa, que foi contemporânea de Jesus, que viveu com Jesus. Ela é Joana de Cusa, justamente porque Cusa era o nome de seu marido. Então, ela era chamada, como à época as mulheres eram chamadas, Joana de Cusa, era uma referência, e ela conheceu Jesus, e ali ela se entregou de corpo e de alma à mensagem da Boa Nova que Jesus trazia para nós naqueles tempos. E é muito interessante
porque ela não tinha uma vida lá muito fácil com Cusa. E quando ela conheceu Jesus, ela quis largar tudo para seguir Jesus. E Jesus disse: você precisa estar ao lado de Cusa. Sua vida é ao lado dele. Ela ouviu, voltou. Jesus ficou lá fazendo o seu trabalho. Ela se tornou cristã. Cusa faleceu. Ela perdeu tudo porque Cusa tinha uma vida ligada ao mundo político da época, uma vida boa, como se pode dizer, vivia muito bem. Quando Cusa morreu, ela perdeu tudo e ela ficou pobre, e ela seguiu completamente Jesus junto com seus filhos, e nessa encarnação ela morre queimada por seguir o cristianismo. E na hora da morte ficou famosa, né? A gente fala dessa passagem, quando ela já estava presa e o fogo já estava começando a tomar o seu corpo, e o guarda, né, aquele que estava sendo responsável por mantê-la ali, diz: morre, mulher, morre com esta fé. Não te ensinou outra coisa esta crença a não ser morrer? E com o corpo quase todo em chamas, Joana encontra ainda forças para dizer: ensinou-me também a vos amar. Morro vos amando, vós que estáis me matando. E olha aqui, ela estava com um filho ao lado também sendo queimado, que pedia a ela todo o tempo: abjura, mãe, desiste disso, abjura. Ela não só faz o filho calar, como responde desse jeito, e ela morre ali queimada, e Jesus a recebe naquele momento. Em seguida, ela tem a vida também como Clara de Assis, junto na mesma... Pois não? É engraçado porque eu lembrei automaticamente do Divaldo, quando no começo da palestra ele falou ele falou uma coisa que bateu muito, que foi: qual é o significado da vida, né, se tudo termina na morte? Uhum. Tudo faz sentido por causa da dimensão. Só reproduzindo o que o amigo falou, que essa passagem está fazendo lembrar uma palestra que ele assistiu de Divaldo, que ele faz um comentário: qual o sentido da vida se a gente tiver foco somente na vida material? Não é isso? Se não tiver a dimensão espiritual, nada disso faz sentido. Para fazer sentido, é preciso que a gente esteja voltado para essa dimensão espiritual. Senão não faz o menor sentido a vida ser apresentada como ela é. E em seguida, ela tem vida como Clara de Assis, contemporânea de Francisco de Assis, não é? Onde ela foi Santa Clara. Depois ela viveu Juana Inês de la Cruz, no México, que era uma mulher muito inteligente, que foi exatamente para o convento porque ela queria estudar. Houve uma época que as mulheres não tinham acesso a nada, e muitas mulheres procuravam a vida religiosa para poder estudar, para poder ter acesso a algumas coisas, e não era acesso a tudo não, era muito restrito. Ela foi poetisa, ela defendeu nesta encarnação bravamente a condição feminina, ela estudou, tinha uma biblioteca imensa, ela estudava muitíssimo, ela lidava de igual para igual com os religiosos da época, que não era muito fácil, na verdade não era nada fácil, era um desafio muito grande. Ao final ela foi desafiada, dizendo se tudo para ela os livros, ela iria viver sem os livros, pois ela queimou toda a biblioteca e passou a viver sem os livros dela. Foi efetivamente, e tem sido para nós um grande exemplo. A última encarnação que a gente tem notícia foi aqui no Brasil, lá na Bahia. Ela foi também freira e ela morreu. Ela foi, na verdade, ela foi morta porque estavam invadindo o convento, onde só tinha freiras, até meninas, e para que os homens, né, não invadissem o convento, ela se colocou à frente
e foi morta para que as noviças, todas as freiras que estavam ali, de quem ela cuidava, não fossem ofendidas por aqueles homens que estavam invadindo aquele convento. E hoje, Joana é a nossa grande inspiradora. Acho importante a gente lembrar, porque a gente está na casa de Joana, saber quem é esse espírito a quem a gente deve tanto e por quem a gente tem tanta gratidão. Nossa casa tem muitas atividades. E aqui é um eterno convite ao trabalho voluntário. Quem ainda não se candidatou, quem está chegando agora, nós temos muitas frentes de trabalho e a gente já descobriu que trabalhar de forma voluntária tem um ganho para o coração enorme. Quando a gente vem trabalhar de forma voluntária, a gente entende que está doando o nosso tempo, que se está colocando no serviço e está trabalhando para alguém. Depois que a gente começa o trabalho, a gente se dá conta que a gente está trabalhando para a gente mesmo. Porque somos nós que sentimos no coração toda a recompensa por estarmos no serviço da nossa casa. Então, nossa casa tem palestras públicas, seminários mensais. Aliás, vamos ter 11 de fevereiro. Vamos ter um seminário no domingo de carnaval, que vai falar de obsessão e desobsessão com Luiz Mário Duarte. Os convites já estão sendo vendidos lá na nossa secretaria. Então, fazemos a divulgação da doutrina espírita e hoje divulgação maciça também pelas redes sociais. Temos atendimento fraterno, os cursos que estão começando os de sábado hoje e os de quartas e quintas na semana que vem, na próxima semana. Tratamento espiritual, evangelização infantil aos sábados pela manhã. Temos grupo jovem nas quintas à noite, brechó, livraria, recepção, cantina, cozinha, obra social Mãos Unidas. É um festival de tarefas. Não falta trabalho. Não falta tarefa. Falta trabalhador. Está todo mundo convidado. Isso. Que bom que você veio. A gente fica muito feliz por vocês estarem aqui. E aí a gente começa com uma pergunta. O que trouxe vocês até aqui hoje, neste sábado de calor e de fevereiro? Por que vocês vieram? É uma pergunta. Por que vocês vieram? Conta aí alguém. Por que veio? Todo mundo ao mesmo tempo, não. Senão eu não consigo entender. Um de cada vez. Por responsabilidade. Responsabilidade com o quê? Comprometimento com a educação do filho. Quem veio? Por esse, não vale dizer assim, eu também vim por isso. Conta para mim. Faz falta na vida da gente. Vou falar de mim. Fala, então fala. Você tem uma duplinha aqui. Eu vou falar que eu vim por causa do curso, né? Porque isso está na cara. Mas eu vim por outra coisa que eu acho bem maior. Eu vim por eles, porque eu acho que é importante que eles, desde pequeno, tenham dentro deles uma mensagem, um entendimento do que é Deus, do que tem um sentido do que é essa força que nos move e que pode muito sustentar a nossa vida em vários momentos, deve, né? E eu acho que quanto mais cedo eu colocar isso dentro da cabeça deles, eu botei desde a barriga, porque desde a barriga os meus filhos vêm, e mais cedo a gente puder colocar essa verdade que a gente acredita, porque nós somos exemplos, não adianta eu falar e eu não fazer, dentro deles, lá na frente, isso vai dar suporte que eu não tive. Então, eu vejo a minha adolescência, eu vejo a minha infância, eu vejo as coisas que eu passei e eu não tinha esse suporte. Então, eu desejo que eles possam ter um suporte nessa vida que eles têm aí pela frente. Foi por isso que eu vim para cá, né? Não, eu vim para cá porque eu me mudei para a Barra da Tijuca, então eu vim para o Seja. Mas, na verdade, eu conheci a doutrina espírita com 7 anos. Maravilha. Inveja. Mas não foi porque meus pais me levaram. Foi porque eu quis ir. Eu me interessei por um compromisso que umas crianças, minhas vizinhas, tinham aos domingos de manhã. E eu tinha 7 anos e perguntei para eles onde é que eles iam todo domingo pela manhã.
E quando eu era criança, tem um tempinho aí, a gente não chamava evangelização, a gente chamava aulinha de moral. Onde é que vocês vão? Todo domingo de manhã tinha uma senhorinha que arrebanhava as crianças e levava. Isso lá em Bangu. E aí eu falei assim, nós vamos para a aulinha de moral. Aí eu subi, eu morava no apartamento, subi, fui falar com a minha mãe. Minha irmã tinha 6, um ano mais nova que eu. E, mãe, eu quero ir na aulinha de moral amanhã, pode? Posso ir? A minha mãe não frequentava, mas ela tinha sido criada de um lado de um centro kardecista. Sim, pode ir. Aí eu fui naquele domingo, e a sensação que eu tinha é que eu sempre tinha ouvido falar daquilo, eu não saí mais. E aí foi por uma escolha feita na infância. E para nós que somos espíritas, quando eu interpreto essa situação, eu não consigo, a interpretação é de cada um sempre da sua própria história. Eu não consigo fazer outra interpretação. O compromisso era grande. O compromisso era imenso. Porque com 7 anos, quando a gente faz uma escolha feita pelo coração do jeito que foi, e é claro que eu tive um apoio enorme, e isso não é vantagem nenhuma, é só mais compromisso, porque eu não tive nenhuma resistência, os meus pais me apoiaram o tempo todo nessa escolha, e eu me casei com o neto do presidente do centro. Então, eu não tive nenhum tipo de resistência, nem na família que eu nasci, e nem na família que eu construí, em relação à doutrina. O que significa dizer que isso não é mérito, é responsabilidade. É porque o trabalho é grande. E aí, depois ainda vão dizer assim para mim, você teve tudo, não trabalhou por quê? Você nem teve obstáculo. Na tua vida você não precisou vencer obstáculo nenhum, a não ser os seus próprios obstáculos internos, que é disso mesmo que a gente fala todo o tempo, não é? Então, o que nos traz aqui exatamente esse movimento? É o movimento do amor. Do amor que a gente sente por essas crianças, por esses espíritos que nós recebemos em nosso lar, sobre os quais nós temos responsabilidades, sobre os quais nós queremos, desejamos que tenham experiências que tragam crescimento, que tragam luz, mas que tragam, sobretudo, sabedoria para lidar com qualquer circunstância. Porque, a bem da verdade, a gente quer sempre protegê-los e poupá-los de tudo que a vida pode trazer e que a gente considera que é um dissabor, que é ruim. Mas isso também vai prepará-los para as experiências que eles precisam viver e nos preparar para viver junto com eles essas mesmas experiências, reconhecendo que são espíritos com biografia própria, com história própria e que vão precisar viver suas próprias histórias. Então, esse movimento de amor é por eles, mas é por nós também. Porque eles estão lá recebendo aquelas sementes e nós estamos aqui, procurando aproveitar desse tempo, do mesmo tempo que eles estão tendo. E nós já sabemos que nunca é tarde para nada. O fato de eu ter percorrido essa jornada desde que eu era uma bem menininha, não quer dizer que eu vá terminar a minha jornada numa condição melhor do que qualquer um que esteja aqui e que está começando agora. Uma coisa não tem relação com a outra. Qualquer um que está aqui, ou a qualquer momento, que chegue aqui a qualquer momento e esteja pronto, vai começar a jornada e pode terminá-la de forma muito brilhante. É uma escolha que a gente faz. Então, não é uma questão de tempo, é uma questão de escolha, de estar aqui para absorver, se permitir transformar, se permitir olhar para si mesmo, para que se possa olhar também de maneira diferente e amorosa para essas crianças, esses
jovens, esses pequenos que estão sob a nossa responsabilidade. Vamos ver um vídeo? Rossandro Clige, quem já viu? Todo mundo conhece, né? A gente vai ouvir uma fala dele sobre evangelização, que a gente trouxe, né, Tati? Porque é uma fala forte, bem legal para nós. Todos precisamos ouvir falar de Jesus, todos. Todos necessitamos disso. Uma coisa que me incomoda no movimento espírita é a quantidade de pais que não levam os filhos para a evangelização infantil e de adolescentes. O discurso é ridículo. Não é porque eu não quero forçar. Ninguém então radicaliza a ideia e não leva para o colégio. Deixa ele estudar quando ele quiser. Deixa ele dormir quando ele quiser. Deixa ele comer quando ele quiser. Deixa ele crescer quando ele quiser. Você tem que fazer as escolhas. Uma pesquisa seríssima foi feita em 22 países sobre o que leva, e eram com estudantes de medicina desses 22 países, o que levam esses estudantes, que vão estar ali no meio do curso, né, 10, com 22 anos de idade, mais ou menos, você entra com 17, né? O que leva esses estudantes a se desenvolverem com drogas, lícitas ou ilícitas, e comportamentos sexuais transtornados, não orientações sexuais diversas, entendam bem, comportamentos sexuais transtornados. E aí começaram a fazer o corte da pesquisa para saber quais eram os elementos, as variáveis, o que variaria para dar explicação aos que não se envolviam e aos que se envolviam. E começaram a, então, investigar mais profundamente. E descobriram que não era raça, isso independia da raça. Não era sexo, isso independia do sexo. Não era cultura, a cultura não era uma variável que determinava isso. Não era ser um homem ou uma mulher, também não variava. Não era ser de classe média ou pobre, também não era variável. Não era ser latino ou europeu ou asiático, não variava. Não era ser cristão, muçulmano ou judeu, isso não variava. Então eles foram aumentando o corte da pesquisa para chegar à variável determinante do comportamento aos 22 anos. Chegaram aos 6. Aos 6 anos. Eles descobriram um comportamento padrão entre todos os jovens que não tinham comportamento de vício. Todos os jovens, nesses 22 países, frequentavam com seus pais a religião que praticavam. E o que chamou a atenção dos pesquisadores, a maior parte deles materialistas, e eu tenho um preconceito muito grande com os pesquisadores materialistas, até que Décio me disse uma coisa muito inteligente. Como é muito comum ele dizer coisas inteligentes, você sabe disso, né? Mas eu sou amigo coruja, né? Ele disse, a ciência, ela não quer negar Deus, a ciência quer a verdade. E no dia que ela descobrir que Deus existe, ela vai pregar mais Deus do que a gente. Ele não tem um intuito de uma falange do mal, não, é uma busca da verdade. E eles ficaram inculcados como um comportamento que foi colocado na cabeça aos 6 anos capacita a pessoa a suportar tentações aos 22. Olha que coisa impactante. Aí eu estava fazendo uma palestra sobre evangelizadores infantis, um centro espírita, e uma mãe, era um seminário, que era Mãe Tá. E uma mãe, ela ouviu eu dizer que, e eu continuo dizendo, que nós devemos levar para a evangelização a força. Não tem que negociar nem dar sorvete depois. Não tem que compensar. Ofereça a Deus agora. É este o momento de todos os melhores valores serem implantados. Porque quando Kardec pergunta por que é necessário passar pela infância a cada encarnação? É uma pergunta muito lógica. Sobretudo para um cientista. Por que eu não podia voltar já com PhD, né? Ela tem que cobrir letrinha, beabá, tudo de novo, estudar trigonometria. Depois tem que esquecer quem foi. Para suportar ir para o colégio. Né? Então eles dizem o seguinte: durante este período há uma flexibilidade no espírito para que os novos valores que a família bem educada possa proporcionar aos filhos sejam inculcados, para que quando as tendências anteriores venham a se manifestar, ele entre em crise. O que é a crise? Paulo, Romanos 7:22. Quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o meu entendimento, eu tenho prazer na lei de Deus, mas nos meus membros opera uma outra lei que me deixa debaixo da lei do pecado. Paulo estava dizendo o seguinte: eu sei o que é certo, mas ainda faço o que é errado. Mas se ele não soubesse o que era certo, quando ele deixaria de fazer o que é errado? Nunca. A crise que Paulo vai manifestar nessa ambivalência psicológica é quando ele entende o que é a lei e o que é o instinto, o que Deus quer e o que ele tem querido. E como esse desacordo gera desarmonia. E na medida que eu faço com que o meu projeto pessoal fique conhecido com o que Deus tem para a minha vida, sempre melhor que o meu, eu vou fluir. Então significa dizer que quando você evangeliza seu filho oferecendo valores de Deus, e imagina o seguinte: ele passa a semana inteira ouvindo músicas que, sem comentários,
letras que sem comentários, personagens que também sem comentários, ministérios e filmes e valores dos amiguinhos, e você tem a oportunidade de gratuitamente, durante 1 hora, colocar esta criança e adolescente para ouvir falar de Deus e de valores. E por preguiça, não venha ao centro. Eu sei que eu não volto mais aqui, mas tudo bem. Porque eu quero ficar em casa no domingo de manhã, sem pensar no futuro, do que vai ser a falta de Deus na vida do seu filho, para você entender quando Paulo vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece, que o pessoal cola, bota no carro e pensa que se trata disso. E não vê o contexto em que Paulo falou, porque quando você tira um texto do contexto, gera pretexto para afirmar o que você quiser. Porque ele diz antes: enfim, irmãos, eu aprendi a viver com muito, a viver com pouco, na abundância e na escassez, porque tudo posso naquele que me fortalece. Se você pensa que a melhor forma de garantir o futuro do seu filho é deixar bens, esqueça. Sem competência, ele perde em 6 meses. Aqui em Campo Grande, certamente tem histórias tão comuns como as que tem em Campinas, Nova York e São Paulo. Famílias que eram riquíssimas e quando os pais morreram, em menos de 1 ano, os filhos quebraram absolutamente tudo. Porque o que você deve ver é valores. Porque valores fazem com que você consiga viver na abundância e na escassez. E aí essa mãe chegou para mim e disse: você me falou hoje de manhã que eu deveria levar o filho à força para a evangelização. Eu passei a minha vida inteira levando um filho meu à força e sempre achei que eu estava errada. E aí hoje você falou isso e eu liguei para ele. Eu queria contar a história dele para dar um depoimento para você. Pois não. Ela me permitiu repassar esse depoimento, sem contar detalhes da vida pessoal dela, pelo impacto que teve a fala dela para mim. Quando esse meu filho nasceu, eu percebi que ele era diferente. E aos 6 anos eu percebi que ele era muito diferente mesmo. Um dia eu estava vendo um concurso no Gugu e era um concurso de dança e ele disse: ela vai perder porque não rebolou. Com 6 anos. E aí Carlinhos Jesus fez: você perdeu porque você não rebolou. Ela fez: ih. Não era um julgamento sobre a orientação sexual dele, mas ela estava achando estranho o comportamento dele, perceber com 6 anos aquilo. Aos 12 ele disse: mamãe, eu te amo, mas eu te odeio. Queria te matar. Ela disse: por quê, meu filho? Porque eu quero fazer muita coisa que eu sei que você não vai deixar enquanto eu depender de você. Ela disse: é verdade. Quando você depender de mim, você pode fazer, mas enquanto você depender de mim, não vai fazer. Então hoje, essa minha filha mora na Espanha. Aí eu fiquei: oxente, não era um filho? Virou uma filha. Virou travesti. E ela ligou e disse: meu filho, eu levei você ao centro espírita a vida inteira. A força, lembra? Lembro. E hoje eu ouvi uma pessoa dizer que era para levar mesmo. E eu me pergunto, se eu fiz certo, eu estou te ligando para dizer: eu fiz certo, meu filho. Disse: mamãe, eu não tenho a vida que você sonhou para mim. Eu sei disso. Eu tenho a vida que eu quis. E eu pago um preço por isso. Mas todo o mal que eu não faço, da vontade que eu tenho, só não faço por tudo que eu escutei no centro espírita. Toda vez que eu penso em matar alguém aqui, eu lembro do infeliz do André Luiz no umbral. Aí vem a vontade e passa, minha mãe. Então pode ter certeza, a senhora é uma vitoriosa, porque eu só não sou pior pelo seu amor. Eu achei esse depoimento tão interessante que eu pedi ela autorização para repassar. Porque às vezes você não transforma seu filho em anjo, mas você inibe o potencial de instintividade, de reprodução de outra vida que pode vir à tona na vida dele. Fantástico, né? Para a gente entender o poder que a gente tem na infância, é muito grande. A gente tem a possibilidade de plantar alguma coisa que vai ser lá na frente. Às vezes, ele se afasta, a gente acha que a gente foi aquele trabalho todo que eu tive, levei, e agora ele não quer nem mais saber de... Eu tenho um caso também que uma amiga, ela levou a vida inteira os filhos para evangelização, ela era evangelizadora, teve aquela vida, e até hoje ela trabalha, e os filhos já são adultos, ninguém frequenta. E aí o filho teve um problema muito sério, ele sofreu um acidente, foi um problema, e ele ficou internado vários meses, e ele era piloto, ele correu o risco de não poder mais piloto de avião. E aí ele não poder mais exercer a carreira dele por causa dessa parada. Ele foi um momento muito difícil. E nessa hora, quem que ele procurou? Quem sustentou ele? A doutrina. Que ele não procurava, que ele não queria saber, que ele falava para ela que foi um saco, que ele era obrigado a ir.
E todo o suporte que ele teve foi da doutrina, ele conseguiu superar, hoje ele voltou a trabalhar, conseguiu. E ele diz que graças ao que ele aprendeu lá pequeno, porque ele não frequentava há anos aquela doutrina, ele já não tinha mais nenhuma ligação com aquele centro espírita, com aquele trabalho, nenhum. Mas o que sustentou ele naquele momento de prova duríssima foi o que ele aprendeu na infância, foi exatamente o que ele falou. Então, olha o tamanho do nosso trabalho que às vezes a gente acha que não vai dar em nada, né? E, na verdade, muitas vezes a gente fantasia o que vai ser a vida dos nossos filhos. Então, a gente pode também, em algum momento, fantasiar que, pelo fato de estarmos trazendo aqui, que ele vai ser a projeção dos nossos desejos, ou a projeção das nossas fantasias. E isso não é necessariamente verdade. Tudo pode acontecer de forma muito diferente. O que importa é como nós estaremos preparando esses espíritos para essa existência. E quando ele fala lá no início, é bem legal quando a gente fala isso, porque a gente, quando o nosso filho, quantas vezes o nosso filho acorda e diz, não quero ir para a escola? E a gente não transige. A gente não abre mão, não, você vai para a escola. Não, mas eu não quero tomar esse remédio, mas você vai tomar o remédio. A gente não abre mão, a gente não transige. Mas aí, quando chega a hora da evangelização, que é uma vez por semana, se a criança, em algum momento, ela diz, não quero, é muito chato, não quero, é muito chato, se a gente transigir, como vai ser? Então, existe esta faixa, esta fase, que é preciso que haja energia da nossa parte. Não, nós vamos, porque esse é um compromisso, como todos os outros que nós temos. A partir do momento que eles crescerem, poderão fazer as próprias escolhas. Mas é como diz aqui na fala dessa história que Rossandro trouxe, que Tatiana trouxe também. A semente estará plantada. E a gente não sabe exatamente o que é que nós estaremos conseguindo inibir com essa nossa prática. A gente não tem essa informação, porque quando a gente retorna, todos nós retornamos com o véu do esquecimento. Então não sabemos qual é a nossa história e não sabemos qual é a história dos seres que recebemos em nossos lares. Não sabemos efetivamente quais as experiências renasceram para ter. E a nossa responsabilidade permitir e promover e dar as condições para que eles vivam essas experiências da melhor maneira. Gostaram? Ele fala rápido. Tem horas que a gente tem que dizer assim, Rossandro, diminui aí a rotação que está rápido demais. Mas está no YouTube, gente, vocês podem procurar, se vocês quiserem ver de novo, vocês vão achar lá. Não, isso foi o título fui eu que dei. Procura Rossandro Klinge, alguma coisa de evangelização. Bota evangelização Rossandro Klinge e vai aparecer. O título aqui foi meu. A importância da evangelização, vai aparecer. Exatamente esse. Quem quiser rever, porque a gente está vendo nessa reprodução, mas tem momentos que ele fala, dá uma acelerada, e se quiser rever, está lá. Adeilson Salles, quando esteve aqui, ele falou do livro Game Over, e tem algumas passagens que são de Meimei, esse espírito, sobre o qual nós ainda iremos falar em um dos nossos encontros. Nós vamos aprofundar quem foi Meimei. E nesse texto, especificamente, tem essas palavras: benditos sejam os que educam. Nesse momento em que nós estamos passando por transições, nós estamos passando por apelos tão grandes, nós temos tantas distrações que são oferecidas pelos meios de comunicação, pelo mundo exterior. Nossos jovens e nossas crianças são pressionados todo o tempo, invadidos todo o tempo por tudo que está fora. Então, trazer valores, dar valores para os nossos pequenos, para os nossos jovens, hoje, dá muito trabalho. Educar dá muito trabalho.
Porque educar vai fazer conosco, com a gente que é pai, dois movimentos. Primeiro, vai nos tirar da nossa zona de conforto. Porque se a gente quiser efetivamente dar educação e dar os valores que a gente acha que nossas crianças precisam ter, nós vamos precisar sair da zona de conforto. Não vai dar para viver mais do mesmo jeito, não vai dar mais para se movimentar do mesmo jeito, porque não vai adiantar e não vai colar ter um discurso diferente da prática. Porque aquele tempo de que a gente ouvia lá atrás, faço o que eu digo, não faço o que eu faço, já morreu. O nosso amigo está complementando a frase: benditos sejam os que educam e os que se reeducam. Porque nós só conseguimos dar essa educação que a gente quer pelos nossos filhos se a gente se reeducar no mesmo modelo, nos mesmos moldes. Nossas crianças não aceitam mais que a gente diga, faça desse jeito, daqui a pouco você vai dizer, mas você está dizendo para eu fazer desse jeito e você não faz? Você está dizendo para eu não mentir e de repente eles nos pegam naquelas mentirinhas bobas, né? Que a gente manda dizer no telefone que a gente não está. É fulano, diz que eu não estou. Como assim você não está? São coisas bobas, pequenas, que a gente vai juntando e eles observando. Porque eles são muito espertos. Muito inteligentes mesmo. Muito. Tem uma passagem no livro do André Luiz que ele fala, a palavra educa, mas o exemplo é arrebatador. Não adianta eu falar se eu não faço. É a mesma coisa de falar, vai fazer prece, você tem que fazer prece. Eu não faço o evangelho em casa, não dou esse exemplo para ele entenda o que é esse momento de reflexão, o que é a prece. Senão a prece é aquela coisa de, vamos rezar? Ave Maria cheia de graça. E não é isso. É um momento seu, com você mesmo, com o divino. E aí, a gente fazendo junto com eles, a gente está botando o quê? Para eles que aquilo ali faz bem para mim e para você, então vamos fazer. E o exemplo sempre vai acabar com a sua palavra. Se você não faz o que você fala, acabou a educação ali. Aí você, em vez de você estar fazendo o seu filho se aproximar de você, você está fazendo ele se afastar, porque ele perde a confiança em você. Então, os convites do mundo são muitos. Estamos nestes momentos derradeiros da transição e a nossa tarefa está aí. É um convite mesmo para que a gente se modifique, para poder também promover ou dar condições para essa transformação dos nossos filhos. Em se tratando de evangelização de espíritos, o processo não é miraculoso, porque o despertar vem de dentro dos corações. O que está sendo dito aqui? Não há milagres e nem há efeitos imediatos. Pode ser que às vezes que a gente nem veja algumas coisas tão rapidamente. A mãe do exemplo do Rossandro demorou um tempo para ela entender. A vida do filho transformou-se tanto diante dos seus olhos, que quando aquela mãe fez a pergunta para o filho respondeu, mãe, eu sei que eu não tenho a vida que você desejou para mim. Mas eu tenho a vida que eu pude ter. E nós, como pais, também nos preparamos para esses momentos. Então não há milagres. As sementes vão sendo plantadas, mas elas vão germinar no coração de cada um. O que importa é se nós estamos em paz com a nossa consciência, porque nós saberemos, eu fiz a minha parte. E a partir de um certo momento, a escolha é dele. Mas eu fiz o que eu poderia ter feito por eles. Então, evangelizar é acender uma luz para que o espírito imortal identifique dentro dele mesmo a presença de Jesus. Evangelização tem a ver com o espírito. A gente acha que está falando para o corpo, mas é o espírito que está absorvendo. E nós sabemos que somos espíritos imortais. Então, quantas vezes
quantas vezes nós reencarnamos até que pudéssemos alcançar os primeiros valores ético-morais. Reencarnamos, encarnamos e reencarnamos, reencarnamos e reencarnamos novamente. Entramos na vida, saímos da vida, entramos na vida, saímos da vida, muitas vezes, até que o nosso espírito pudesse ter um alargamento suficiente para absorver valores ético-morais. Já fizemos isso. Somos capazes dessa absorção. Imagina o tempo que pode levar para evangelizar, que é diferente. Os valores éticos, nós vamos, já sabemos muita coisa, né? Já sabemos muita coisa dos nossos limites, já sabemos muita coisa do que é nosso dever, do que é direito do outro, do que é o meu limite em relação ao outro. Mas evangelizar é efetivamente permitir que os ensinamentos do Mestre transformem a natureza do nosso espírito. Quando isso for verdade, eu não estarei mais me conduzindo porque papai, mamãe, a escola, a sociedade ou a cultura me dizem que é para ser assim. Eu sou assim. O meu espírito se transformou naquilo que é o ensinamento do Evangelho. Mas para que isso aconteça, há que ter um esforço, há que ter principalmente disciplina. E as nossas crianças hoje são atraídas por muitas coisas. E falando dessa confiança que a Tatiana se referiu antes, é tão importante ter essa relação de confiança com as nossas crianças, quando eles começam a sentir os mesmos medos que nós sentimos e muitas vezes não tivemos condição de falar com os nossos pais. Dos nossos medos, dos medos que às vezes eles sentem quando, por algum motivo ou por outro, presenciam as nossas discussões em casa. Quando a gente, em algum momento, perde o limite dos nossos desentendimentos, nasce no coração da criança um medo. E aí, quando eu estava falando disso, eu me lembrei, teve uma época que os meus pais tiveram uma turbulência grande no casamento, e eles discutiam, e cada criança recebe essa história de maneira diferente. A minha irmã disse que dormia, nem ouvia, eu não dormia a noite toda. E eu tinha muito medo de que eles se separassem, porque a criança tem um egoísmo natural, porque eu me lembro exatamente do que eu pensava. Se os meus pais me separarem, eu vou perder um. Com quem que eu vou ficar? Nunca eu esqueci disso. Eu era bem menina. Eu converso com a minha irmã, ela nem se lembra. E isso é legal, que a gente percebe que cada criança é um universo. Cada criança é um ser completamente distinto. Se a gente tem mais de uma criança, a gente vai ver que cada criança vai pedir de nós ações diferentes. Não é amor diferente, atitudes diferentes. Porque eles querem essas atitudes diferentes, porque eles são seres diferentes. Então, nessa missão, os processos educativos podem ser muito lentos. E isso é natural. Porque é um processo que a gente vai vivendo dia a dia, etapa a etapa, momento a momento. O resultado do processo de evangelização será colhido pela própria alma. Cada um de nós e cada uma das nossas crianças vai colher o resultado na solidão do seu próprio crescimento. Porque a evolução, o despertar da consciência é um caminho absolutamente solitário, que cada um de nós precisará percorrer. E as nossas crianças também. E isso será colhido na medida em que essas experiências forem vividas. Nos medos, nas decepções.
nas transformações que muitas vezes as crianças, muitas vezes não, todos nós passamos por isso, quando deixamos de ser crianças e vamos nos tornando pré-adolescentes, adolescentes, na descoberta dos hormônios que trazem para nós a força da sexualidade. Se não existir esta relação de confiança, de parceria, eles não irão compartilhar conosco os seus medos, medo de qualquer circunstância. Medo do novo, né? De qualquer situação. Inclusive isso. O que vem para frente? Um espaço de tempo que todos nós vivemos e eles vivem também, em que eles nem são crianças, nem são adultos. E eles se perguntam, quem sou eu? Como é que eu lido com isso? E se nós não pudermos conversar e não tivermos abertura para isso, eles vão conversar onde? Com outros. Lá fora. Será que eles serão orientados da maneira que nós podemos orientar? O mundo ensina, mas de maneira geral, o mundo ensina pela dor. Nós ensinamos pelo amor. Eu acho legal a gente pensar que a gente sempre está preocupado, né? Hoje em dia a gente quer ser amigo do filho, né? Eu quero que meu filho seja meu amigo. Mas a gente não pode nunca esquecer que nós somos pais. Ser amigo é uma coisa, ser pai é outra. Agora, ser um pai amigo, é isso que a gente tem que chegar, nesse meio termo aí. Qual é esse caminho de um pai amigo? É aquele que eu posso confiar. É aquele que eu posso falar para ele, que eu sei que ele vai me ouvir, que ele vai estar ali pronto para me escutar, e eu posso levar a qualquer situação. Porque quando a gente exclui algumas situações, isso eu não converso. Não, vai perguntar alguma coisa para você, e você desconversa, ele já sabe que ele não pode falar com você sobre aquilo. E aí ele vai atrás. E hoje em dia, a informação não precisa nem ir atrás de um amigo, é só botar no Google. Então, a gente tem que estar muito atento e mostrar para eles que eu sou o seu porto seguro. Outro dia, eu estava viajando com meu filho. Eu acho esse exemplo muito bom, porque eu fiquei surpresa com o que ele falou. Qual a idade, Tati? Bom ele dizer. tem 10 anos. E é uma idade que, senhor, está entrando Natal da pré-adolescência, não sei se você está adiantado, eu não identifiquei. Mas tem horas que eu quase fico doida. Aí ele virou para mim, ele fez assim, a gente estava na casa de uma amiga, a gente ia voltar, acabou a viagem, o pai estava indo buscar a gente. Aí ela falou, deixa o Rico aqui, ele fica aqui mais uma semaninha com ele, vai ser super legal. Super tranquilo, realmente, era um condomínio, eu não vi problema nenhum. Aí eu falei assim, eu deixo, mas eu acho que o pai não vai deixar. Aí eu fui falar com ele, primeiro, para ver se ele queria, né, o Rico, você está afim disso? Aí ele disse para mim, eu quero, acho bem legal, mãe. Eu falei, pois é, mas você conhece seu pai, né? Eu acho que ele não vai deixar. Aí ele... poxa, eu acho que meu pai não vai deixar, pô, mãe, me ajuda a tentar convencer ele. Eu falei, não, você vai pedir, se ele deixar, você fica, senão eu acho que ele não vai deixar. Aí ele virou e falou o seguinte para mim, meu pai não vai deixar, né, mãe? Eu já sei disso. Mas você sabe que eu gosto quando ele diz não para mim? A gente acha que vai acabar... para mim, assim, pô, coitado, vai lá para casa, aqui tá piscina, condomínio, vai brincar, se divertir, pô, vai ficar em casa, preso no apartamento, cheio de limitações, rotina. Deixa ele brincar, né? Vai ficar muito mais feliz aqui. Quando ele falou para mim que achava legal voltar para casa, ele perguntou para o pai uma vez só, o pai falou, não insistiu. No dia de ir embora, pegou as coisinhas dele, foi embora. Falei, e não pense que ele é um garotinho tranquilo, que não é rebelde, que não quer e enche o saco quando quer as coisas. Ele é assim, chatinho, né? Quando ele quer, ele quer. Mas quando ele falou aquilo para mim, eu gosto quando meu pai fala não. E a gente acha que o não, a gente está acabando com eles, vai acabar com a brincadeira, vai dizer, coitadinho, deixa ele brincar, deixa ele curtir esse momento. E eles querem o não. Ele fala isso, eu vi uma palestra do... Rossandro. E ele falando a necessidade que eles têm do não, porque o não é o quê? É o amor. O não, você vai acabar com essa brincadeira, mas eu querer que você esteja comigo, porque você não vai estar viajando, mas eu estou perto. Eu sinto a necessidade que você estar na minha casa comigo, você está almoçando comigo, você está compartilhando comigo, a gente tem que compartilhar. Eu vi ele falando também sobre o WhatsApp, ele fala nessa palestra, o Adilson, sobre o WhatsApp, a gente senta na mesa e todo mundo com o seu telefone, e cada um com o seu mundo. Então, estamos juntos. Estamos juntos?
O que está compartilhando? Eu mandei uma foto para ele no WhatsApp, ele olhou para mim, e aí a conversa? E a troca? E a confiança no olhar? E eu compartilhar com você um problema que eu tive na escola? É essa hora que a gente constrói o que vai vir na adolescência. Que é um momento que ele não quer pai, ele quer mostrar que eu sou capaz de eu estar sozinho, que vem todos os hormônios, que vem todas as dúvidas, que vem... Nós fomos jovens. Ninguém queria andar com o pai e com a mãe. Se alguém quis... Eu não fui essa pessoa. Eu queria meu pai e minha mãe o mais longe possível. Me deixa longe na escola. Meu pai me deixava na porta. Eu queria matar ele. Mas ele deixava na porta. Eu até hoje não entendo isso que ele fazia. Ele fazia de implicância. Olha só, gente. Eu não vivi isso. E os meus filhos também não. Deixei na porta a vida inteira sem que eles se incomodassem. Eu me incomodei. Tá vendo? Nós estamos atrasados, Tati. Vai. Senão eu vou. 11h30 já. Meus filhos nunca se incomodaram. Sempre peguei e deixei na porta. Então, porque cada um de nós... É um universo, né? Exatamente. Então, olha só. Que Jesus nós estamos apresentando às nossas crianças? É aquele Jesus cheio da reforma? É aquele Jesus rígido? Não. Nós precisamos apresentar um Jesus que brinca, que fala a linguagem. Senão a gente dá uma rigidez que não existe. A rigidez é nossa. Não é de Jesus. Se a gente coloca a rigidez dizendo que essa rigidez vem de Jesus, nós estamos tremendamente equivocados. Nós estamos colocando a nossa própria rigidez ou a rigidez que nós aprendemos. E não a de Jesus. A gente tem que apresentar um Jesus que fale a linguagem. Não precisa, e não é absolutamente necessário, falar palavrões. Mas por que não gíria? Jesus se coloca com a figura de criança, com a figura do jovem. É preciso que seja atraente, é preciso que seja bastante atrativo. Evangelizar não é enquadrar. Porque se a gente enquadrar Jesus, nós já estamos desabonando essa figura maior desse nosso mestre. Jesus, na sua época, conseguiu, sem nenhum tipo de enquadramento, estabelecer relações com todas as pessoas, independente do gênero, independente da classe social. Jesus estava com todos. Jesus era com todos. E precisa ser assim. Esse Jesus que traz a evangelização, mas que consegue entender exatamente quem eu sou. Porque se não for assim, como é que as nossas crianças e os nossos jovens vão falar desse Jesus? Não será possível para eles. Então, é importante bastante a gente sair daqui. Estamos retomando a evangelização. Retomando esse movimento de amor que é trazer uma vez por semana as nossas crianças para entrar em contato. Como o Rossandro falou, é 1 hora por semana. Todas as outras coisas estão aí, a convidar. E é olhar para as nossas crianças e falar com eles deste mundo real. Esse mundo que ele vive é um mundo de vícios, é um mundo de violência, é um mundo de dores, é um mundo onde a gente vê miséria por todo lado, mas também é um mundo de amor. Mas também é um mundo que pode trazer alegria. É um mundo onde tem uma natureza completa e criada à nossa disposição. É preciso que a gente olhe para o mundo como ele é e apresente para as nossas crianças o mundo como ele é, sem fantasias, sem ilusões, mas com a possibilidade de amor, com a possibilidade de prosseguir com os valores que nós aprendemos com o Evangelho de Jesus. Então, evangelizar espíritos imortais pede um olhar diferente, um ouvir diferente, uma fala diferente, porque cada um de nós está vivendo o seu momento e a sua própria experiência evolutiva. Explicar à criança quem é Deus é importante, mas o mais importante é ajudar a criança a ver Deus na sua própria vida. É permitir, dar essa condição de que cada um descubra esse Deus que está em nós,
que está em cada um, o Deus que está na vida, permeando absolutamente tudo. Então, conhecer a Deus é conhecer profundamente a nós mesmos. Quando a gente conhece bem a nós mesmos, nós vamos também conhecer Deus. Porque todos somos a sua manifestação. E esse é o nosso papel, mostrar para a nossa criança que ela também é essa manifestação de Deus. Que ela também tem, como nós todos, essa herança desta paternidade que é a paternidade divina. Que tenhamos forças, alegria para recomeçar. 2018 está aí. Possivelmente teremos muitos desafios também este ano. Mas ter conquistas está em nossas mãos. Confiando, com fé, alegria, perseverando, se aproximando dos amigos espirituais de Joana, nossa querida mentora, nós certamente seremos vencedores em mais uma jornada. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada pela presença. Cuidado com o carnaval. Não se percam no meio do carnaval e retornem. Estaremos aguardando aqui no dia 17. Obrigada. Quer falar alguma coisa? Não, estamos aí, né? Esse ano inteiro, vamos junto nessa luta com essas crianças, para a gente poder passar por tudo da melhor maneira possível. Pode fazer. Ah, a gente vai pegar. Tá bom. Não, foi da Sheila. Sheila? É. Sheila. A gente pega com ela e traz para a próxima vez. Boa lembrança. Sheila é tudo de bom. Todas elas são maravilhosas. Um monte de mulher. Olha só. É o poder feminino nessa casa. Será que alguém se habilita a fazer nossa prece de encerramento? Alguém quer? Gostaria? Não olha para baixo, não. Olha para mim. Ok. Joana, querida, agradecemos por essa manhã, pela oportunidade de estarmos aqui, por todo o seu ensinamento, desses espíritos amigos que nos sustentaram. Pedimos que nos acompanhe, que fique conosco, que cuide das nossas crianças, que nos ajudem nesse despertar para esse mundo espiritual maravilhoso que Deus nos proporciona. Muito obrigada, Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom final de semana, gente. Boa quinzena, bom carnaval. Até a próxima. Valeu, obrigada.